página 240, peraí, e 4B, parece. Parece, né? Parece, mas parece errados. Eu acho que não é. Vamos começar então novamente mais uma noite da nossa mesa redonda do nosso livro dos Espíritos. Estamos aqui aguardando há séculos a entrada da Amanda, que é vacinada só porque se vacinou, agora participa de festas e atrasa 2 horas para entrar no nosso estudo. Então, já sabe, né? Vacinou, né? O povo tá tudo indo em festa, né? Não pode não, hein? Não pode. Por aí. Estamos com a ausência do nosso profeta do caos, nosso arauto do fim do mundo, porque deu um caos lá na rua dele. Então ele está participando realmente agora do caos na sua rua. Estou aqui no meu cenário idílico, na minha domus romana de Pompeia, E aproveitando as minhas férias aqui em Pompeia. E estamos aqui com o nosso extraterrestre, o primo do ET Bilu, Jorginho. E o senhor falou a pergunta errada, senhor Jorginho. Mais uma vez. Nós paramos na 251, então agora é 252. Isso. Então vamos lá? Vou ler então. Então vamos lá. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Ô, Amandinha, não sei se o seu Claudinho te mandou, mas ele mandou para mim. Ele te mandou as fotos do Perseverance, lá de Marte? Não mandou, não. Não fui eu que mandei, não. Foi o Babu. O Babu? Ah, Nossa, Babu. Sim. Babu, coisa linda, meu Deus do céu. A única coisa que eu lastimo é que nós estamos poluindo aquele planeta. Vai lá um artefato e fica lá. Nossa, mas a paisagem assim, desértica, sabe? E eu percebi duas luzes diferentes ali, estavam brilhando. Quando eu fiquei atento de perceber, a câmera foi embora. Mas tinham duas luzes ali brilhando diferentes ali. Não vi ninguém, infelizmente. Era o seu primo. Nossa, eu queria saber. Você imagina bem, o cara posa lá e passa aquela câmera, pi, 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 e de repente passa alguém. Eu queria ver a cara do pessoal. Nossa, Quanto tempo demorou para chegar até lá, não? Será? Parece que leva 8 meses a viagem. A viagem leva 8 meses, se não me engano, parece que de lá para cá, qualquer imagem ou som leva 15 minutos. Você achou bonito, Jorge? Achei lindo o lugar. Eu te falei, eu só me irritei de perceber que ela tinha resto de coisa, paraquedas de nave espacial, tudo largado lá. Né? Parece aquele pessoal. Eu só vi um deserto de terra vermelha, não vi nada lindo lá. Ele viu um monte de coisa, né, o Jorginho? Não sei o que ele viu lá de lindo, que eu não vi nada de lindo Um lá. negócio diferente. Nossa, eu queria estar lá dizendo assim, pô, eu sou um pouco que estou vendo esse horizonte, cara do céu. Agora, eu só achei chato não ter ninguém para dizer um tchauzinho. Oi, mamãe! Oi, terráqueo! Olha nós aqui, seu babaca! Eu queria ver a cara do pessoal. Ai, meu Deus.
Querem fazer algum comentário dessa pergunta aqui? Então é isso, gente. A gente, se é sensível à beleza, isso é do espírito, né? Estética, essa vibração de achar algo bonito. Por isso que eu gosto muito da doutrina da Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica é uma doutrina religiosa de fundo shintoísta budista, né? Shinto-budista. E o principal ponto dela é a estética. Desde como você arruma a sua mesa para jantar, mesmo que você seja muito, muito pobre, entendeu? Pessoa simples, financeiramente. Mas eles dão um gosto de você que mantém a panela no fogão e vai lá e põe comida. Eles fazem assim, ó, você pega, coloca numa pequena tigela, o arroz, o feijão, sabe? Faça uma estética. Eles dizem que isso mexe com a espiritualidade para que você busque sempre a beleza interior. Tenha sempre flores em casa, sabe? Você é uma pessoa simples, mas tenha a sua casa pintada de uma maneira delicada para que isso te refresque. Eu acho legal essa doutrina da Igreja Messiânica em relação à estética. Acho muito bonito esse complemento que eles colocam para ensinar os seus profitentes. Tanto é que eles ensinam como é que chama? Aqueles arranjos de flores japoneses, como é que chama aquilo? Ai, caramba, esqueci. Que eles cortam. O que eu não gosto é que eles cortam o caule para fazer o arranjo, entendeu? Mas eles fazem arranjos assim muito bonitos. Sempre dizendo da estética, da beleza. Aqui ele fala, as belezas naturais dos vários globos são tão diversas que estamos longe de as conhecer, ou seja, a gente pensa que a natureza é só o nosso planeta. Então, a dimensão que a gente vive, a gente só enxerga esse tipo de natureza. Então, a gente não está enxergando a outra natureza mais sutil que tem nos outros planetas, né? E quando a gente chegar num ponto que a gente vai conseguir contemplar essas coisas, aquele deserto vermelho lá, a gente não vai enxergar mais, a gente vai enxergar a beleza mais sutil, né? E que a gente procura belezas naturais igual ao nosso planeta. Igual ao nosso planeta, talvez exista. Mas está tão longe que a nossa tecnologia atual jamais nós vamos chegar lá. Conta-se, na descoberta do Peru, quando o Pizarro chegou no Peru, ele dividiu a sua esquadra, né? Ele aportou aonde hoje é Lima, tal, porque ali tem uma pequena bacia, tudo. E ele falou o seguinte para os seus comandantes: uma metade vai para o norte, sobe, e o outro vai para o sul. Eu esqueci o nome desse capitão dele que desceu para o sul. Ele chegou aonde hoje é o deserto do Atacama. Ele parou lá, ficou olhando aquele lugar ruim, feio pra cacete, parado, não tem nada. Ele voltou, falou: no sul não tem nada. Ele não teve a coragem de descer um pouco mais, entendeu? Aí que tá. Às vezes você chega num lugar, tipo olha assim, pô, mas aqui não tem nada, você tem que olhar adiante. Se ele tivesse descido um pouco mais, ele já chegaria na boca da Patagônia, que é um lugar muito bonito para visitar, Chile com a Argentina, né? Nem se Argentina ainda. Quer dizer, ele teria uma outra visão desse império, né? Mas não, ele chegou lá e achou que aquilo não tinha mais nada. E o Atacama que é um deserto complicado mesmo, é difícil, seco, tal, né? Aí ele voltou e falou assim: lá não tem mais nada, então é aqui que nós temos que ficar. Você vê, né? Por isso que tem que ter um pouco de visão melhor sobre beleza. Porque o planeta que se situa numa zona habitável, que é mais próxima do nosso sistema solar, o que eles chamam de próxima B. Esse próxima B, ele fica a apenas 4 anos-luz de distância da Terra. Só que 4 anos é perto. Não, só escuto muito mais que isso. Na nossa tecnologia atual, 4 anos-luz, levaríamos cerca de 80 mil anos para chegar lá. Você pensa também. Não é tão perto. Teríamos que viajar 10 mil quilômetros por segundo durante 4 anos.
Você vai fazendo cálculo de distância do negócio. Leva 9 meses. Por que nós não mandamos ninguém ainda para Marte? Porque nós temos 2 problemas básicos. Um primeiro é a comida, ingestão. A segunda é a digestão, quer dizer, ingestão e excreção. Aonde vai a excreção? O problema básico é esse, né? E a outra é a condição de solidão. Vocês já imaginaram? Olha, eu não sei o que seria ficar numa nave espacial, a não ser que tivesse janelinha para poder ver a paisagem, né? Aí eu vou me distraindo, mas o Claudinho já viu. Mas você imagina você ficar 8 meses fechado num lugar, numa viagem que não passa. Tem claustrofobia. Então, esse é um dos problemas. Eu não gosto nem de elevador, imagina ficar numa nave. E é 8 meses para ir, hein? Você pensa bem. Já tem algumas pessoas cadastradas para ir para Marte em definitivo. Não sei se você sabe, lá para 2030, uma coisa assim. Parece que tem um projeto para colonizar Marte. E já tem pessoas, inclusive uma brasileira, que já se dispôs a ir lá. Olha isso. Mas isso vai levar quase uns 30 anos. Ela vai estar viva para imaginar que vai para lá? Eu pensei nisso também. Que idade que ela vai estar, né? Sei lá quando ela tem, você né? poderia escrever. Quando isso acontecer, você vai estar com 40 anos, então. Você ainda está numa fase boa de poder viajar. De repente, se candidata para ir lá a Marte, ué. Já pensou que beleza? Você vai ter um imenso deserto vermelho para ficar contemplando o resto da vida. Ai, meu Deus. É aquele negócio. O pessoal gasta bilhões de dólares esse tipo de projeto, enquanto no nosso próprio planeta tem tantos problemas a resolver e a gente não resolve. Eu conheci o Bill Gates bem inteligente. Ele falou isso, olha, tudo bem, você gastou dinheiro lá, mas e aqui, como é que fica? Mas olha só, Amandinha, quando você se inscrever, você tem que colocar, quero sentar na janelinha, entendeu? Porque pelo menos você pode ficar vendo a paisagem. Viado. Então vamos lá? Vamos lá. Pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos? Eles os conhecem, visto que os suportaram, mas não sentem materialmente como vós, porque são espíritos. Eles já tiveram aqui encarnados, né? Tem no Livro dos Espíritos, eu esqueci qual é a pergunta. Eu acho que o Claudinho vai achar a faixa aí no PDF dele. Resumo teórico das percepções dos espíritos. Tem aí, Claudinho, dá uma olhadinha para você ver. E eles falam isso, que a necessidade do espírito, ela é mental, quer dizer, eles sentem as nossas vontades porque eles passam por isso. Nós levamos após a morte aquilo que você está acostumado. Quer dizer, eu, espírito, não tenho fome, mas a minha mente, que ainda se crê viva no corpo, ela vai me passar a sensação de fome. Então, eu vou ter fome. Aqui... mas aí, explica para mim o seguinte, Jorge. Por que no nosso lar o André Luiz sentia fome, sede? Explica para mim, que ele está falando aqui que os espíritos não sentem necessidades físicas. E aí? Como é que o senhor me explica isso? Porque, exatamente, o perispírito é material. Ele estava ainda agregado às sensações da matéria. Quando você vai se diluindo desse sistema mental que a gente tem, porque é o seguinte, gente, morrer não significa se afastar rapidamente de tudo aquilo que nos interessa em termos materiais. Quanto mais bruto material você é, mais essas percepções ficam no perispírito. E o perispírito é material. Por isso que lá os caras tiveram... Você lembra lá no livro do Nosso Lar, que teve aquela reunião de briga, que os caras queriam comer carne, aí o gerente falou, não, aqui ninguém vai comer carne, vai tomar só proteico. Achou, Claudinho, o resumo teórico das percepções? Acho que não. Então, mas
E é 852, uma coisa assim, cara. Nossa, tá lá na Lei de Liberdade, o Cláudio. Caça aí, Lei de Liberdade, fala sobre a fatalidade, inclusive. É a Lei de Liberdade que eu sei. Aqui, ó, resumo teórico da motivação das ações do homem. É pergunta 872. Está lá na Lei de Liberdade. Então, ele fala sobre isso. Ou seja, quanto mais ainda agregados à matéria mentalmente nós somos, isso faz que nós sintamos realmente tudo aquilo que a gente... Mas agora é assim, o perispírito é uma coisa e o campo mental é outra, é isso? Não, o perispírito, ele agrega esse campo mental, entendeu? Porque o campo mental é como se fosse um organismo desse perispírito que é muito mais complexo. Tá, não entendi o que você quis dizer com a pergunta 872. O que tem a ver? Porque aí fala o seguinte, fala que as nossas ações, elas são ligadas, quanto mais você está agregado às suas coisas em relação ao livre-arbítrio. Ou seja, ele coloca que a sua questão é mais mental, tanto nas suas ações como nas suas necessidades. Tem aí, ó, se você ler, só que tem vários textos aqui, quer ver? Aqui, ó, o espírito liberto da matéria e do estado errante faz a escolha de suas essências corporais segundo o grau de perfeição que é. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu. E, para ajudá-lo, pode invocar a assistência dos deuses e bons espíritos. Ou seja, ele está dizendo aqui que, de acordo com o seu grau de materialidade, as suas necessidades, inclusive como espírito errante, vão em função às suas necessidades e seus meios físicos. Porque se sentem fadiga tal, e isso a gente lê sempre. Então, mas aqui ele está falando como encarnado, né? Sim, então, mas aí ele está fazendo... Mas a questão 253... Então, mas a questão 253 está falando do espírito, não do encarnado. Sim, das necessidades do espírito. Fala, Amanda. Não, está falando das necessidades do espírito, os que sentem ainda fome mesmo, né? Desencarnado. Sim, porque quanto mais você está preso nesse liame material e não se desligou naturalmente na diluição do seu sistema, as suas ações são feitas dentro desse sistema material. Então, você sente fome. Vou fazer o papel do babu aqui, começar a cortar você, o Jorge. Para mim, sinceramente, a pergunta 872 não tem nada a ver com a 253. A 872 está falando... Tanto é que aqui está escrito resumo teórico do móvel das ações humanas, está falando dos encarnados. A 253 está falando dos desencarnados, dos espíritos. Do homem, quer ver? Então, do encarnado, nada aqui. A 253 está falando do espírito. Você percebe aqui, ó. O Jorge viu as imagens de Marte lá, já está viajando na maionese. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados na espécie humana, constituem um mundo mais ou menos avançado. Por isso que aqui nós vemos a perversidade. Ou seja, o espírito, ele traz para a matéria e leva dela tudo aquilo que ele está aficionado. A ação do homem é a ação do espírito, entendeu? E o espírito é o próprio homem encarnado. É assim que é assim que se entende as ações do homem no resumo teórico daquilo que nos faz ver, entendeu? Eu aqui pelo que eu estou vendo, não estou encontrando muita ligação entre uma pergunta e outra. Não, porque quando eu li isso aqui, eu
vi exatamente a mesma coisa, que você é espírito e as suas ações da matéria são ligadas àquilo que você tem em si. Quando você desencarna, você continua sendo essa mesma pessoa. Para até diluir esse liame dentro do corpo físico para o corpo espiritual, onde você fica mais distante da ação da matéria, você sente todas as suas ações, a sua motivação, sofrimento físico, psíquico, de acordo com a sua ligação com a matéria. Até a forma de atuar no plano espiritual, desencarnado, está ligada ao nível de sintonia que você tem ainda com o seu corpo. Porque tem pessoas que podem estar no nosso lar, né, porque ele fala do nosso lar naquela época, ou pessoas que continuam errantes aqui, andando pela rua, buscando as mesmas sensações, porque eles estão presas dentro do seu padrão, que é um padrão mental psíquico que todo espírito tem. Não, isso eu concordo. Porque, na verdade, assim, esse fato que você falou aí das pessoas querer comer carne, essas coisas, está no nosso lar. Isso, na verdade, ele funciona como algo psicológico. A pessoa se sente ainda materializada, então ela sente a necessidade de uma alimentação mais pesada, vamos dizer assim. Só que isso é psicológico, né? A pessoa não tem corpo físico mais para sustentar, que precise de comida, né? O perispírito, ele é uma matéria, mas ele não é, vamos dizer assim, comparar o nosso corpo material com o perispírito, a distância é enorme. Então, o perispírito não precisa de comida para se sustentar, né? Como uma vez um perguntou para mim assim, não, mas o perispírito eles não precisavam comer ali para sustentar o perispírito. O perispírito não é corpo material. Não é. Então, não precisa de nada disso. Mas é psicológico. É o psicológico. É o princípio do espírito. Mas enquanto você está ainda ligado a isso, a sensação que você tem é a falta de comida. Agora, o que nós não sabemos ainda, na verdade, é isso. O espírito, em qualquer lugar, como é que ele come, afinal de contas? Porque se ele está com fome. Digamos assim, se você acaba de desencarnar e você está andando por aqui, você vai ter fome. Você vai bater na porta para pedir comida, mas ninguém vai te ver. Então, como é que ele se alimenta? Porque, na verdade, os bons espíritos nem pensam mais em fome, eles não, né? Se não me engano, eu não sei se vocês já leram o livro da... Quem é que recebia aquele espírito Antônio Carlos, que escrevia assim, experiências em algumas colônias espirituais? Eu esqueci, era o Antônio Carlos, era um livrinho. E uma vez, quem escreveu foi uma tal de Patrícia, não sei se vocês lembram. Patrícia, uma menina de 18 anos. Ela conta que algumas Violetas na Janela? Exatamente, esse livro mesmo. Ela conta o seguinte, olha, eu não menstruo mais, porque o meu pai é espírita e eu fui educado. Mas ela falou que ela via espíritos femininos que ainda menstruavam. Quer dizer, é uma coisa, como o Cláudio falou, é psíquica, é mental. Mas enquanto você estiver ligado a esse sistema material, a sua ação física, perispiritual, a sua ação física de ação ainda vai estar embasada de como você vivia encarnado. Agora, como é que acontece isso? É que eu não imagino. Teve até uma vez aí um livro do Bacelli que criou bastante celeuma, né? Em que ele conta que teve um parto no plano espiritual. O espírito ficou grávido lá. Você leu esse livro? Você ouviu falar disso aí, Claudinho? Que ele conta do Bacelli, inclusive. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí, como é que um espírito engravida? Isso não ficou explicado, entendeu? Mas que ele falou que lá teve um parto... gravidez psicológica. Tratando-se de Bacelli, você pode esperar qualquer coisa. Eu acabei de lembrar do Babu, falando do Bacelli. Eu cheguei a comprar 2 livros desse Bacelli. Quando eu comecei a ler, falei, para com isso. Compro mais nada. Nem foi para frente, né? Olha, tem alguns livros, os meus livros,
eu não gosto de dar para ninguém, porque a maioria dos meus livros é de consulta. Mas tem alguns livros que eu faço questão de me desfazer. Você me passou dele, o irmão José, que fala da vida de Jesus, cara. Não, tem coisas que não dá para aceitar. Foge demais da minha compreensão daquilo que é razoável em certas coisas. Não dá. Então, quando fala se eles experimentam o espírito, eu vejo que sim. Agora, que tipo de espírito vai sentir sofrimento? Aquele que estiver mais ligado à matéria. E ele vai sofrer realmente, porque ele está vivo. Mas nessa resposta dele, não parece que são espíritos assim, entendeu? Já parece que são espíritos mais, não digo evoluído, mas que eles não sentem mais materialmente como vós, né? Também tem essa boa explicação. Pode ser que essa pergunta seja em função do espírito jamais elaborado, correto? Isso, porque aqui ele fala, eles os conhecem porque os sofreram, mas não os experimentam materialmente como vós, porque são espíritos. Então, são aqueles que já estão esclarecidos que são espíritos, não estão mais encarnados. Então, quando a pessoa começa a receber o conhecimento, como André Luiz recebeu, ele deixa vamos dizer assim, essa ligação mental com a matéria. Aí, desligando dessa coisa material, aí ele já não sente mais essas necessidades, porque elas são mentais. Realmente, ela não é física, né? Porque não tem mais corpo para sustentar. Isso. Certo? Vamos lá, então? Vamos 254. lá. 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, e, por conseguinte, não têm necessidade de vosso repouso corporal, pois eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito repousa no sentido de que não tem uma atividade constante. Sua ação não é material, mas intelectual, e seu repouso, moral. Há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não pode ser comparado ao repouso do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão da sua inferioridade. Quanto mais sejam elevados, menos necessitam de repouso. Porque, na verdade, quem dorme é o corpo, né? O espírito sai do corpo na hora que a matéria enfraquece essa prisão e ele viaja, por isso que a gente sonha, né? Então, aí sim. Mas aqui também, Amandinha, vai muito ao encontro do seu entendimento. Quer dizer, está falando de espíritos já elaborados, mas os espíritos ainda muito materiais, eu acredito que eles procurem dormir à noite na rua ou encontrar um lugar assim e morar. Um dos filmes que eu considerei mais assim corretos em termos de espiritualidade foi aquele chamado Os Outros. Vocês assistiram ou não? Eu já assisti com aquela atriz Nicole Kidman, né? Então, quer dizer, aqueles espíritos, eles viviam como se encarnados fossem. E os invasores, na verdade, eles eram os encarnados. Você fica imaginando que os mortos são vivos, na verdade, como é que é? É isso mesmo. Imagina que os mortos são vivos, na verdade. E os vivos são os mortos. É o efeito da caipirinha, não liga não. Não, eu estou achando que ela está virando jacaré. Mas eu demorei para entender que, na verdade, ela já estava morta. Eu achava que ela estava viva. Não, mas aí que está, Amandinha. É isso que o Espiritismo nos ensina de maneira muito legal. Ou seja, se nós não estivermos preparados para entender o que é vida, nós vamos ficar assim, meu Deus, eu estou vivo e estou morto. Mas eu estou morto? Não, eu estou vivo. Aí você fica naquela, morri ou não morri? Na verdade, ninguém morre nunca, não tem essa separação.
Tanto é que quando existe uma morte instantânea, de maneira muito agressiva, o espírito fica meio diário, ele não sabe. Ele pensa, eu saí do acidente incólume. Ele nem imagina que já morreu, o corpo está destruído, entendeu? Então, a doutrina tem que nos ensinar, e é isso que nós temos que treinar, é perceber esse momento onde eu estou desencarnado, mas não estou morto, porque a morte não existe. Mas a Amanda morreu. Entendeu isso? Parece que você entendeu isso, Amandinha? A Amanda morreu. Porque a Amanda não é mais um corpo físico. É uma identidade provisória, mas você, espírito, vai continuar aí. Só espero que quando acontecer isso com você, ou comigo, a gente já consiga compreender a nossa situação, entendeu? Diga, nossa, agora eu desencarnei. Eu vou ficar parado aqui, vou fazer uma prece para que meus amigos venham me buscar, porque não há o que eu tenha que fazer mais aqui. Mas o duro é o desapego, é isso que o Cláudio colocou muito bem. O psicológico nosso, né? Essa questão aqui da fadiga, do repouso, é a mesma coisa. Quer dizer, se a gente não tem um corpo material mais, a gente não pode sentir cansaço. O cansaço, ele vem do esgotamento físico. Se a gente não tem mais o corpo físico, não existe esse esgotamento, né? Essa necessidade de repousar. Então, é mais ou menos semelhante a isso. Aqueles que relatam cansaço ou necessidade de dormir é porque ainda estão muito ligados à matéria. Então, continuam ainda muito ligados. Então, do mesmo continua... jeito que quer comer, quer as outras coisas, a mesma coisa, né? Sim, é o mesmo, assim, a mesma lógica da coisa. Enquanto não se desligar mentalmente da matéria, ele continua psicologicamente achando que está encarnado e mentalmente ele fica sentindo fome, sede, frio, cansaço, sono, né? Então precisa cortar essa ligação para ele parar com essas sensações que são materiais. Por isso, Cláudio, que eu acredito, né, que nós ainda como movimento não trabalhamos muito com a ciência espírita para entender o seguinte, não é que eu aceite 100% os livros do Bacelli, mas eles me incomodam nesse sentido. Porque é o seguinte, eu não consigo imaginar, mesmo que eu já tenha vivido lá antes, estando aqui agora, e vou continuar vivendo lá depois, como é que eu esqueço tanto o plano espiritual, que quando eu chego lá, eu volto para esse tipo de situação, parece que eu nunca tive lá, eu tive que aprender a volitar, nossa, quem é você? Sabe? Dá a impressão que você nunca esteve lá. Quer dizer, será que a matéria pesa tanto assim? E o seguinte, se é verdade que lá as pessoas se relacionam, moram em cidades, como é que funciona esse tipo de coisa de verdade? Não é um tipo no nosso lar. Porque no nosso lar, não sei se você lembra, o cara morava, a sua testemunha, ele morava com as suas duas ex-esposas, uma era irmã da outra. Morando junto, eles viviam um relacionamento íntimo com o marido e mulher? Ou não? Ou não tinham mais a sensação de sexo? Não se fala também sobre igreja. A gente tem muito pouco conhecimento do que é realmente a vida do espírito, ainda ligado a esse plano material. Agora, quanto a ficar grávida e ter gravidez, eu acho isso... Mas, como eu te falei, como eu não imagino, eu deixo uma interrogação e não me questiono nisso. Eu não deixo nenhuma interrogação. Eu acho isso uma papagaiada sem fim. Vamos seguir, então? Vamos seguir. Vamos lá. 255. Quando um espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. Porque você se dá conta... Fechou o nosso pensamento, Amandinha. Porque angústias morais é isso que o Claudinho colocou bem. É coisa psíquica, é do pensamento, é do seu psiquismo mesmo. É saudade
das pessoas que ficam aqui, fome, coisas que gostava de fazer fisicamente, hábitos, né? Eu fico pensando o seguinte, hábito de fumar. Não é somente a questão da viciação das células, mas a pessoa que tem o hábito de movimentar-se para acender o cigarro é quase uma coisa sem pensar. É como passar marcha no carro, você não pensa nisso. Então, eu imagino o cara morto procurando cigarro, porque ele está tão acostumado a acender cigarro que ele faz isso quase sem pensar. É que aqui eu fiquei pensando se angústias morais não significa das coisas que você toma, quando você está lá no plano espiritual, você como é que eu vou usar a palavra? Você se dá conta, né, das coisas que você deixou de fazer, às vezes o tempo que você perdeu, enfim, acho que cai a ficha, vamos dizer assim. Eu não sei, eu fiquei pensando nesse lado, assim, não sei se eu tô... Você pode colocar que é um sinal de mais e colocar isso também, porque com certeza quando nós estamos aí, a gente pensa naquilo que nós fizemos, e tem as suas consequências, e aquilo que deixou de fazer. Então, você pode colocar uma soma aí, tudo certo. As angústias morais é aquilo que, vamos dizer assim, ficou simbolizado como o inferno. Então, quando a gente vê no próprio Evangelho Jesus falando tanto de inferno e tudo mais, tomou-se ao pé da letra que era um local onde as pessoas iam lá e iriam sofrer torturas físicas. Então, se a gente imagina que quando a gente morre, a gente não tem mais corpo físico, como é que nós vamos sentir, por exemplo, calor do fogo do inferno, se a gente não tem mais corpo físico? Então, são situações que foram colocadas pela ignorância das pessoas naquela época e que até hoje as pessoas ainda utilizam isso como uma ferramenta de manter as pessoas no cabresto e as pessoas não raciocinam. Então, quando Jesus falava do inferno e tudo mais, o que ele estava se referindo? Ele estava se referindo justamente isso aqui, as angústias morais que o espírito sofre após o desencarne. São angústias tão fortes que é como se fosse uma dor física. Só que não existe mais corpo físico, então não é física. Ela é mental, é uma dor que a pessoa sente por muitas vezes ter feito coisas erradas, e quando desencarna, a pessoa toma consciência daquilo que fez de errado, isso faz com que ela sinta dor. É igual como na nossa vida diária a gente faz alguma coisa errada, depois a gente se arrepende e a gente fica sentindo essa dor, né? Mas não é uma dor física, ela é uma dor moral. Então a gente muitas vezes fala, esse arrependimento matasse, né? Eu já estava morto, né? Sentir aquela angústia aqui e tal. A gente sente aquela coisa terrível, que não é uma dor física, é uma coisa moral. Então é o que os espíritos sentem, só que do outro lado assim numa dimensão muito maior. Então o que acontece? A pessoa se sente no inferno, mas na verdade o inferno está ali dentro dele mesmo. É uma dor moral que ele sente tão forte que ele sente como se fosse uma coisa física e para ele aquilo é um inferno. Não é um local, né? Não é um local, porque é como dizem, o céu e o inferno está dentro da gente. Onde a gente vai, a gente leva esse céu ou esse inferno. Então, é nosso. Só que, assim, a gente vê na literatura espírita, como cita o André Luiz, vários locais onde se concentram espíritos trevosos. É porque eles se atraem mutuamente pelo pensamento. Sintonia, né? É uma sintonia. Então, aí eles se agrupam, né, devido a essa sintonia. Então, cria um local. E a gente sabe que o pensamento nosso também molda o ambiente. Então, aquela concentração de espíritos pensando aquelas coisas naquele ambiente vai moldando, vai criando um ambiente que nós poderíamos referir como inferno. Mas é mental, não tem nada a ver físico isso daí. Certo. Vamos lá. 256. Por que, então, alguns espíritos se queixam de sofrer frio ou calor? Lembrança do que padeceram durante a vida,
tão penosa, algumas vezes, como a realidade. Frequentemente, é uma comparação que fazem para exprimirem melhor a sua situação. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se crê ainda vesti-lo algum tempo depois. Acho que... Eu fico pensando nisso. O Bacelli também escreveu durante algum tempo uns livros de um jovem desencarnado chamado Paulino Garcia. Vocês lembram desse livro, do Dr. Odion Fernandes? Ele conta uma cena interessante sobre isso. Que eles estavam num trabalho de socorro, né? O livro chama-se Minhas Experiências, Começo de Plano Espiritual, uma coisa assim. E eles veem um acidente numa estrada de rodagem, não sei qual aí. E o carro pega fogo. E aí o doutor Odilon vai ajudar as pessoas, ele entra no fogo do carro, entendeu? Os outros dois, que era esse jovem Paulino aí, o Paulinho, e mais um, eles vão ajudar. A hora que eles veem o fogo do carro, o calor e o fogo, eles param. Mas o doutor Odilon foi lá, pegou os espíritos e trouxe para fora. Ou seja, aí eles ficaram envergonhados, né, do doutor Odilon ter feito isso, e eles irem para ajudar o carro, mas eles viram o fogo, aquela impressão que tem que vai queimar, eles pararam na hora, né? A doutora, ele falou assim, olha, não se preocupem com isso ainda vai levar um tempo para vocês tirarem, entendeu? Vocês têm que começar a imaginar que isso é só uma impressão. Agora, como é que vai tirar a impressão? Eu fico pensando, eu desencarnado, vira e mexe, eu estou arrumando o óculos, né? Porque o óculos escorrega e ele é multifocal, tem hora que embaça a vista, né? Então, eu fico procurando o óculos, mas não eu, no plano espiritual, tendo que moldar meu óculos para poder enxergar. Se eu não tiver a cabeça boa, eu vou dizer, pô, eu não estou enxergando nada aqui. Faça um óculos para mim, entendeu? Já fico imaginando quando o Jorginho chegar lá no nosso lar, ó, quero leitinho, cafezinho descafeinado. Ele vai perguntar aqui, faz frio aqui, venta aqui? Chuveiro com água quente. Vai dar muito trabalho lá, Jorginho. Não tenha pressa de ir, viu? Não. Principalmente quando o golpe de vento pelas costas, entendeu? Isso, faz esse aí é o que... Esse é preocupante. O capote. Capote, eu lembrei do meu pai falando sobre capote. Palavra antiga. Porque esse capote, não sei se você lembra, capote é sinônimo de gibão. Você ouviu falar sobre isso, gibão, não? Gibão, não. Gibão que é um capote roceiro, que é tipo um sobretudo, mas não é chique, ele é um grossão desse jeito de algodão. Sobretudo eu já ouvi falar. Então, sobretudo é fino. Sobretudo é aquele tipo nova-iorquino, inglês, tal, tipo do Cláudio. Mas gibão é aquele vaqueiro mesmo, para você sair 4 horas da manhã na roça, dessa grossura de lã, aí você bota aquele negócio, tipo, né? Aquilo fica lá no pé e aqui, aquilo esquenta que é uma maravilha, dá até para dormir. Cobertor de orelha. Essa aqui, 257, é bem grande, né? Aqui já é uma discussão do Kardec sobre as sensações dos espíritos, que vale a pena ligar com a 857 lá do que eu falei, o resumo teórico lá, das ações do homem, elas são muito semelhantes. Bom, primeiro que não é 857, você já deu probleminha, fala de memória, é 872 que você me falou. 872, Nossa, achei que já era outra que ele estava falando. 872. Olha, a gente pode seguir e a gente para onde der. Vamos aí até umas 8h35 aí. Beleza. Vamos parar onde der. Tá ótimo. A gente vai parar no tempo que ia parar mesmo, né? 8h30, é isso? Sugestão minha. Como o Babu não está, e esse ensaio teórico vale muita discussão, a gente podia terminar agora e começar na outra quarta-feira, porque, olha, esse ensaio teórico, ele é, no meu livro aqui, umas 4 páginas.
Aqui no meu também dá 4 páginas e meia. É bem longo. Então a gente vai perder o raciocínio, né? Se começar, depois ter que voltar. Eu acho legal a gente Depois começar continuar. junto com o Babu. Beleza para vocês? Tudo Tudo bem. Certo. Certinho. Esse aqui. Então a gente encerra aqui, né? Na 256. Mesmo porque eu acho que com você e o Babu junto, essa 257 nós vamos precisar de umas 3 encontros para terminar. Porque o 62, quando começa a falar, é meia Vai hora. levar uma aula essa 257 Cada aí. parágrafo é meia hora para discorrer sobre o assunto. Aí vai disco voador, aí vai um monte de coisa, aí, ó, 3 Chega aulas lá no em mínimo. Marte, volta. Então vamos lá, então. Tá bom. Beleza. Então, quem é que faz a prece final mesmo? É o senador.